Olá, amigos, é muito bom tê-los aqui mais uma vez e sejam bem-vindos ao culto da Igreja Central de Maricá. Queremos que você deixe aqui o seu pedido de oração no chat para que possamos orar pelo seu pedido, porque durante a semana, durante os dias que vamos estar aqui nesse culto, vamos orar pelo seu pedido. É muito bom tê-lo aqui nesse culto, que Deus realmente possa abençoar você e que a pregação possa realmente chegar ao seu coração, que esse é o nosso desejo. Tudo que fazemos durante todo esse nosso trabalho vai ser com muito carinho, com muito amor para você, espectador, e também os amigos que nos assistem nessa noite. Irmãos, é uma grande honra para nós, mesmo de forma remota, estarmos chegando na casa dos irmãos. Sei que muitos de vocês gostariam de estar, eu creio que todos gostariam de estar aqui na igreja, para nós podermos meditarmos na palavra do Senhor, participarmos das programações normais da igreja, mas em virtude ainda do momento que vivemos, não temos essa possibilidade. Gostaríamos de, antes de abrir a palavra para fazer uma pequena meditação na palavra do Senhor, fazermos com o irmão uma oração pedindo as bênçãos dos céus ao abrirmos a sua palavra. Grande maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que nos concede de estarmos em Tua presença. Nesse momento que iremos abrir a Tua palavra, vem iluminar nossas mentes para que possamos assimilar, principalmente sentir o desejo de colocar em prática o nosso viver diário. Em Jesus pedimos essas bênçãos. Amém. Uma das grandes preocupações que nós temos nos dias de hoje tem sido com um trabalho, desde que o pecado entrou e que Satanás aqui chegou, quando desceu, depois da sua rebelião, de se rebelar contra Deus, foi de verdadeiramente tentar colocar por terra as verdades bíblicas, ou seja, tudo aquilo que Deus preparou para os seus filhos. E eu encontrei um texto muito profundo, estudando o livro de Isaías, desculpa, irmãos, o livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 15. Aqueles que quiserem nos acompanhar, nós vamos ler esse texto. Olha o que é que o profeta nos diz no texto de Isaías 9, versículo 15. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Esse texto ele é de uma profundidade muito grande.
Esse texto está inserido dentro de um contexto da profecia contra o reino de Israel. Um momento específico, nós conhecemos a história de Israel, mas eu quis extrair desse texto algo muito importante com o momento atual que nós vemos. Satanás ele tem trabalhado de forma muito incessante para tentar, ou seja, colocar por terra o Evangelho do Senhor. E para isso ele vai utilizar-se de quem? De pessoas que se dizem do Senhor. Este é que é o grande problema e que muitos não interpretam. Aqueles que têm algum tipo de acesso a essas questões de mídias sociais, que de uma forma geral é uma coisa terrível, porque nós sabemos o valor da internet, da tecnologia de uma forma geral. Mas, meus queridos irmãos, se não soubermos utilizar, isso tem se tornado, ao invés de uma bênção, tem que se tornar uma maldição. E nesse meio pulpulam milhões de pessoas o tempo todo a serviço de Satanás. Às vezes a gente pensa que a serviço de Satanás está aqueles que estão estrupando, que estão roubando, que estão, né? Mas, irmãos, vocês não sabem por trás o que Satanás tem utilizado, principalmente na forma em que ele tem deixado que pessoas que se digam cristãs, entre aspas, essas pessoas são. Porque, irmãos, é bom nós salientarmos o seguinte. Eu estava lendo uma matéria do nosso querido irmão Leandro Quadro. Ele estava falando sobre questões, principalmente desses dias em que há muita crítica, que o Leandro Quadro, como vocês sabem, irmão, ele entra em alguns temas polêmicos hoje, que para a maioria dos cristãos, ele é polêmico, ele tenta explicar, né? Alguns até mesmo adventistas às vezes fazem críticas veladas a ele, que ele não deveria tomar posição em determinados assuntos que aparecem na mídia. Mas eu não quero aqui criticá-lo ou elogiá-lo, eu estou querendo aqui extrair de um tema que ele abordou. Foi sobre o envolvimento da nossa igreja com as questões sociais. Com as questões sociais, de doação, e que às vezes tem que se envolver com alguns órgãos públicos e tal. E nesse tema que ele estava desenvolvendo, alguns dali, em algum momento, estavam querendo colocar suas posições, ou seja, suas ideologias, principalmente políticas, na questão, querendo levar as questões sociais, Karl Marx, uma série de coisas, e ficou essa discussão de ideologias políticas, que nós sabemos que o mundo praticamente gira em duas ideologias, uma socialista e uma capitalista. Não existe, o que passa disso são bobagens, mas então há esse grande conflito. Satanás se utiliza muito disso. E o irmão estava lembrando, e eu achei muito interessante, que ele estava lembrando que apesar de nós adventistas fazermos o trabalho social, doarmos as coisas para as pessoas, irmos atrás desses irmãos, nós não nos limitamos a dar só o pão e o peixe para essas pessoas. A igreja tem uma preocupação de fazer o quê? De também fazer com que essas pessoas aprendam a pescar. E se vocês, e todos vocês que nesse momento estão me assistindo aí, podem aquilatar, podem avaliar, todos nós de uma forma ou de outra, a não ser alguém que já nasceu aqui no berço de ouro, mas muitos de nós entramos para a igreja e éramos pessoas pobres, bem, né, tínhamos grandes dificuldades financeiras e que com o conhecimento da palavra de Deus, passamos a ser pessoas vitoriosas nas nossas vidas. Não que ficamos ricos nem nada, mas que aprendemos uma profissão, que temos disposição. Então, a igreja ela não se limita. E as pessoas estavam ali querendo manchar o nome da igreja. Mas essa é uma das pequenas manchas. E ele citou vários livros, o livro Beneficência Social, o livro Lar Adventista, onde a igreja, e é um livro que são livros inspirados, que a igreja crê que são profecias dadas posteriormente para dar uma maior luz para nós, porque a verdadeira luz maior e o foco maior é a palavra de Deus, é a Bíblia, mas a escritora Ellen White, como nós conhecemos carinhosamente por irmão White, ela teve a oportunidade de dar para nós vislumbres mais amplos nas questões de alimentação, que hoje se discute tanto, nas questões de modéstia cristã, na questão da política, na questão do comportamento do cristão, em todos os sentidos. O cristão, irmãos, nesses dias de pandemia, uma frase que eu tenho utilizado muito, não estou aqui querendo me auto-intitular da frase, mas uma frase que eu sempre falei para os irmãos, para pessoas que me ligaram pedindo aconselhamento, mesmo aconselhamento pastoral, famílias angustiadas, amigos, eu digo,
Dentro de toda essa guerra que nós estamos, irmão, o cristão não é um negacionista, nem o cristão é um alarmista. O cristão é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que sabe que tem um Deus que está à frente de tudo e que sabe os motivos por que tudo isso ocorre. Nós sabemos que isso são consequências do pecado e que precisa se cuidar, mas ao mesmo tempo não precisa sair por aí fazendo um alarme e criando confusões, tomando partidos de A ou B. Então nós, como cristãos, sempre seremos pessoas equilibradas. E quando o profeta fala aqui, irmãos, esse texto que o ancião, ou seja, o ancião aqui é uma representação não só de nós como anciãos de igreja, ou ancião na idade, mas todos os membros da igreja, a começar pelos líderes maiores, todos os líderes da igreja, o ancião, o homem de respeito é a cabeça. A palavra é bem clara, é respeito. Respeito é ao contrário de desrespeito, né? O antônimo de respeito é desrespeito. E o respeito é uma das coisas que mais Deus preza. O profeta, que também representa a figura de todo cristão que verdadeiramente aprende do Senhor na sua palavra e sai proclamando, também é um profeta. Cada um de nós, as nossas limitações, como líder, como pastor, quem ensina a mentira é a causa. E hoje, através dos exemplos que nós temos visto, de pessoas matando, pessoas estrupando e pessoas roubando, prisão, envolvidas em uma série de situações, também isso faz com que a imagem do cristianismo seja de uma forma ou de outra manchada. Porque Satanás ele tem um interesse muito grande, irmãos. O maior interesse de Satanás, você sabe qual é? É ele denegrir, ou seja, é ele deturpar, ele colocar por terra a palavra do Senhor. E é um dos maiores pontos, um dos maiores vitórias que Satanás alcança, é quando apresenta um homem que se diz religioso em uma situação de escândalo. E aqueles que acompanham mais ou menos, que é inevitável através das mídias sociais, através da televisão, através da mídia escrita, é inegável que religiosos, porque, irmãos, uma coisa também que é muito importante que eu gostaria de salientar, há uma diferença fundamental entre ser religioso e ser cristão. Muita gente aí é religiosa, agora cristão é que é o grande problema. Nós não deveremos querer ser melhor do que ninguém, mas nós devemos, irmãos, colocar em mente que o cristão, ele vive regido por quê? Ele vive regido pelos frutos do Espírito. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria falado isso, né? Então, o cristão, ele é regido pelos frutos do Espírito. E nós sabemos que lá naquela galeria de frutos do Espírito e os frutos da carne, que está lá de Gálatas de 5, 19 a 26, que você pode ler com bastante calma aí na sua casa, temos vários frutos ali que fazem uma diferença enorme. Senão o Senhor não teria permitido. Vocês acham, irmãos, que o Senhor permitiria a Paulo escrever isso só ali a ilustrar, ou seja, para aumentar o conteúdo, aumentar o volume da Bíblia? O Senhor ele não permitiu nada ser escrito na Bíblia simplesmente para aumentar o volume da Bíblia, para dar maior, né? Porque vocês sabem, quando um escritor escreve um livro muito fininho, as pessoas... desculpa, eu agora pensei que eu estava pregando... quando o escritor ele escreve um livro muito fininho, as pessoas não dão muita autenticidade. Vocês já viram isso? Às vezes o autor... Agora, quando o livro é grosso, todo mundo... Esse livro é bom. Esse livro tem conteúdo. Às vezes o livro é um livro maçante, repetitivo, né? Igual o sermão que às vezes a gente quer pregar 2 horas para tentar explicar com 300 textos uma coisa, que às vezes um pregador com 2, 3 textos ele explica aquilo ali, né? Quando a gente vai aprendendo. Isso eu sei que é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Mas às vezes a gente... Você já pensou, todos nós de uma forma ou de outra passamos por isso. Eu lembro logo quando eu entrei para a igreja. Se alguém vinha para um debate, eu lembro de um senhor... de uma dos testemunhos de Jeová, que uma vez me pegou e soube que eu tinha me tornado adventista, e a primeira coisa, ele era meu amigo, gostava de falar de futebol, não sei o quê, e de repente me torno cristão. Ele era de Jeová, mas ele continuava gostando lá do seu futebol bastante, mas com toda a sua ênfase. E aí ele veio lá dizendo, mas veio me atacar. Você é adventista, é aquele, rapaz, você entrou para esse povo que só pensa em comida e que não quer comer isso, aquilo. E eu fui com um colorário, ou seja, 500 textos para provar a ele que eu estava certo. E eu estava vendo uma coisa aqui muito interessante. Eu estava assistindo a lição da Escola Sabatina e uma experiência que me chamou a atenção foi do pastor Arildo. Que ele disse, logo que se tornou pastor, ele foi pregar numa determinada igreja que foi convidada, e lá nessa igreja, sabe o que aconteceu? Ele começou a pregar e os irmãos
não começaram a notar que ele estava pregando coisas diferentes sobre doutrina. E desafiaram o pastor deles a fazer um debate pessoal ali na frente de todos os irmãos. A igreja lotou. Eu creio que foi lá no Espírito Santo, né, onde ele, por muito tempo, ele morou, que ele é mineiro, mas se criou no Espírito Santo. E o pastor Arilton disse que, olha, ele deu uma surra naquele pastor. O pastor saiu desmoralizado. Só que na continuidade da semana de evangelismo não veio mais ninguém. Sabe por quê? Porque o pessoal não veio, o pessoal não achou que aquela vitória fosse uma coisa tão importante, porque ficaram decepcionados com a desmoralização do homem que eles mais gostavam. Então ele estava querendo mostrar ali o que é moral da história para mim. E nós precisamos praticar os frutos do Espírito e o amor. Mesmo que você tenha a verdade, você não precisa querer impor. E a tendência natural nossa é isso. Mas a realidade é que há uma diferença entre ser cristão e ser religioso. Vocês veem que o mundo, quantas mil religiões, aí mais de 40 mil, cada um apresenta uma estatística, cada um abre uma igreja diariamente. Mas eu te digo, meus queridos irmãos, pode. Mas uma coisa eu digo para vocês, é inegável que há essa diferença. Porque lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, e vocês poderão ler com bastante calma, tem uma relação de versículos bíblicos que apontam o quê? Frutos da carne e tem os frutos do Espírito. Todo cristão, basicamente, e que a maioria dos cristãos tem uma grande admiração pelo apóstolo Paulo, sabe que o apóstolo Paulo está falando ali. Então nós devemos procurar, irmãos, andar com Jesus, procurarmos ser mais espiritual e menos comercial, menos querer aparecer, menos estar em mídia, menos querer... Nós devemos ser cristão, porque a conquista do cristão e outras almas para Cristo vem através do exemplo. Vem muito mais pelo exemplo, isso a palavra diz, o Espírito de Profecia corrobora com isso, através do exemplo, do que é aquilo que nós falamos. Eu posso ser um ótimo orador, falar 1001 palavras bonitas, mas se meu testemunho não estiver de acordo, jamais, como diz o próprio, jamais veremos a alma. E, irmãos, eu acho interessante que lá em Romanos, esse texto, Romanos 12, versículo 1 e 2, é muito importante também que nós meditemos nele, Romanos 12, aqui 12, versículo 1 e 2. Olha que gemas de ouro para nós. A nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos, irmãos, transformar, não podemos nos conformar e não podemos deixar que o inimigo tente nos derrubar, tente colocar por terra todo um trabalho que tem sido feito desde que o Senhor criou aquele plano antes da fundação do mundo para resgatar nós, para que nós aqui também sejamos testemunhas vivas para resgatar almas. Então, essa é a importância de que nós vemos hoje nesse mundo. Satanás lutando como sempre esteve e hoje utilizando. Vocês sabem que no passado Satanás ele perseguiu, isso é público notório, todo pregador gosta de repetir essas palavras de público. Satanás no passado ele perseguiu com o quê? Com violência, com perseguição direta. Hoje com as armas dele, ele transformou todo mundo em religioso. Mas ele está mais interessado que todos nós nos tornemos religiosos. Agora, ele não está nem um pouco interessado que nós nos tornemos cristãos. Porque ele sabe que se nós ficarmos só com as artimanhas da religiosidade, nós jamais vamos o quê? Vamos ser verdadeiramente transformados, vamos ser um testemunho, vamos passar por essa onda que o mundo passa nesse momento de descrédito à palavra do Senhor. Tentam dar esse descrédito em virtude de homens que são utilizados. E nós sabemos que os falsos profetas, eles estão espalhados nesse mundo. E nos últimos dias eles vão se revelar até que chegue o dia do Senhor. Eu gostaria de contar a experiência que eu gostei muito foi contada pelo pastor Jorge Rapone, que era diretor da TV Novo Tempo. Ele não é diretor da Rede Novo Tempo, ele é diretor só da TV. E ele disse que o cristão não é um ET alienado. O cristão questiona e sua fé tem que ser uma experiência real.
Você não pode viver cegamente. A sua experiência pessoal, ele era jovem e na juventude nasceu na igreja e quando se tornou um adolescente, começou a estudar, fazer faculdade, abandonou a igreja. Quando começou a absorver ideias orientais. Ele e o pai dele, que o pai dele foi que levou para a igreja, né, desde criança. E depois, num determinado momento, ele aprendeu uma coisa, que ele deveria voltar única e exclusivamente para a fé. Não se tornar um robô da fé, mas se tornar um pesquisador da palavra. Não se tornar só um robô, um cristão robô, mas se tornar um cristão ativo. E a atividade, irmãos, na nossa vida, depende mais daquilo que nós testemunhamos do que aquilo que falamos. Irmãos, eu desejo para os irmãos, meu desejo, a minha oração é que nós possamos lutar diariamente para nos aproximarmos mais de Cristo e nos afastarmos mais dos ditames do mundo, nos aproximarmos da sua palavra e nos afastarmos mais de regras, de leis que não levam a nada e aprendermos que verdadeiramente a lei que nos leva é a lei que nós sabemos do Senhor. Nós temos os 10 mandamentos, nós temos a guarda do sábado, tudo isso está inserido na lei moral. Agora, leis de cerimônias, leis que os homens estão criando adicionais para os seus belos prazer, para o seu crescimento pessoal e que querem introduzir no seio da igreja, o resultado nós temos visto aí no mundo. Quiçá que nenhum de nós abandonemos os ditames da fé, que permaneçamos firmes na palavra que o Senhor deixou para nós, desde que Ele nos criou, quando Ele aí colocou um povo no mundo para representá-lo. E quiçá nós sejamos esse povo que levaremos a mensagem final, a mensagem de fé e de esperança que vai resgatar todos os corações sinceros das garras do inimigo. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecendo porque podemos, nesta oportunidade aqui, transmitirmos através da nossa voz, mas utilizada por Ti, Senhor, uma mensagem de fé e esperança para os corações. Quiçá que essa mensagem tenha um poder de alcance em cada coração. E que nós, a partir desse momento, compreendamos que na nossa vida cristã precisamos urgentemente ter um encontro contigo e colocarmos uma prioridade em nos tornarmos um cristão e sermos menos religiosos, vivemos de menos formas, de tantas artimanhas, tantas estruturas, porque Satanás ele tenta nos distrair com fórmulas e enredos que não levam aos céus. Mas nós precisamos verdadeiramente confiar em Ti, na Tua palavra, exercitarmos a nossa fé e através de um testemunho verdadeiro, as pessoas serão atraídas para Ti e verão que Cristo vive em nós e elas sentirão o prazer também de se chegar a esse Deus verdadeiro. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos, não que haja mérito algum em nós, mas o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cristãos sinceros, pois o fim está bem perto. Tende as mãos.
queridos irmãos da Igreja Central de Maricá. Ficamos muito felizes em terem vocês aqui conosco durante esse culto, mais esse culto, né? E só lembrando a vocês que os cultos da Igreja Central de domingo e quarta-feira são sempre às 19 horas. E você pode acessá-los através dos nossos links que vão estar disponibilizando, tanto no canal do YouTube, como também no WhatsApp de cada um de vocês. E eu peço que vocês compartilhem esses vídeos, porque é importante a gente evangelizar tantas outras pessoas. E não esqueçam de curtir e também se inscrever no canal. Porque quando você se inscreve, o que acontece? Quando nós tivermos uma mensagem nova, você já vai receber no seu celular. Então você não precisa se preocupar que sempre que tivermos uma mensagem nova da Igreja Central de Maricá, você vai ser notificado. Fique com Deus e que possamos ter a cada momento a presença do Senhor em nossas vidas. Amém.